Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17. Hoje é o nosso último culto do ano de 2024. E a pergunta nesse período, que nós devemos fazer é: como é que foi? Como é que foi esse ano? Como é que foi? Como é que você avaliaria 2024? Qual seria a sua avaliação de 2024? Talvez você fosse dar uma nota para 2024, qual seria? Não uma nota para você, uma nota para o ano. Como é que você daria, qual nota você daria? Se você fosse colocar uma palavra para 2024, qual seria essa palavra? Uma palavra que define esse ano. Quem arrisca aí uma palavra? Talvez você colocaria misericórdia. Outras vezes você falaria: não, foi o melhor ano da minha vida. Ou você poderia dizer: não, foi o pior ano da minha vida. Como é que você definiria esse ano? Olhando para tudo que aconteceu, para tudo que o Senhor fez, como é que você avalia 2024? Mas a verdade é que tudo depende da nossa ótica. Tudo depende da forma que nós olhamos para a vida para dizer 2024 foi o melhor ano ou 2024 foi o pior ano. A pergunta é: nós avaliamos com base no quê? Com base no que nós olhamos para um ano como esse? Nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos para a nossa igreja. Algo que eu quero que você entenda nessa manhã aqui juntos, nesse último dia, nesse período de avaliação, é que o Evangelho, ele não vem prioritariamente para transformar e mudar a sua realidade. Sim, o Evangelho muda a nossa realidade, mas a primeira coisa que o Evangelho vem fazer é mudar a nossa leitura da realidade. É a forma que nós olhamos. O que o Evangelho vem fazer é nos entregar novas lentes para a gente colocar e olhar ao nosso redor. Porque a verdade é que quem não conhece a Cristo tem câncer. E quem conhece a Cristo tem câncer. A verdade é que você já viu pessoas que não conhecem a Cristo falindo. E você já viu pessoas extremamente entregues a Jesus que suas empresas faliram. A mentira da teologia da prosperidade é que tudo ao seu redor vai ir bem se você encontrar a Cristo. Mentira, porque nem tudo ao redor de Cristo foi bem. O primeiro a não viver a teologia da prosperidade foi Jesus. De acordo com essa teologia, nós olharíamos para a cruz e falaríamos: um fracassado, mas aquele era o maior vitorioso de todos. Por quê? Porque o Evangelho não vem para alterar primeiro a sua realidade. Sim, ele afeta a realidade, mas ele não vem primeiro para alterar a sua realidade, mas a sua leitura daquilo que está ao seu redor. Quem está entendendo? Por isso, eu queria falar nesse último dia sobre as lentes que o Evangelho nos entrega. As lentes que o Evangelho nos entrega são lentes de gratidão. Eu queria terminar o ano a gente pensando sobre esse assunto, gratidão. E Lucas 17 vai nos contar uma história muito interessante de um grupo de pessoas que encontram com Jesus. Então, abre comigo Lucas 17 e vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Bora então, Lucas 17, 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Diga comigo, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez aqui juntos em família, Senhor. E o nosso desejo nesse último dia, Pai, nós queremos a Tua vontade. O Senhor pode falar com a gente, Senhor? Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos, Senhor. Nós carecemos da Tua voz, Jesus. Nós precisamos da Tua revelação, da Tua verdade, ministrando o nosso coração. Então, Senhor, eu me apresento hoje aqui. Usa a minha vida, Senhor. Não deixe eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer comunicar à igreja, Senhor. Faz um canal da Tua vontade mais uma vez aqui nesse ano. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós estamos vendo aqui, gente, são 10 homens que receberam uma bênção de Deus. Uma cura. Isso é extraordinário. 10 homens leprosos, então os 10 estavam com essa doença, que hoje, pela graça de Deus, há tratamento, e as pessoas conseguem viver vidas normais e serem curadas aí através da medicina dessa doença, mas na época, por ser uma doença sem tratamento e contagiosa, eles viviam vidas terríveis, porque eles eram tirados da sua comunidade, da sua família, da sua cidade, e eles tinham que viver isolados para que ninguém pegasse aquela doença. Então eles eram exilados, tirados da cidade, haviam regiões onde eles podiam ficar ali, e direto os leprosos, claro, estavam junto com os leprosos nesses leprosários, esses lugares onde eles ficavam longe da população, longe das suas casas, famílias, filhos, esposas e de tudo que eles amavam. E aí, de repente, esses leprosos se encontram com Jesus. E eles clamam por um milagre. Eles clamam pela solução da vida deles. Eles clamam para que o Senhor faça algo pontual naquilo que eles estão vivendo. E eles vivem esse milagre. Talvez hoje você está aqui com algo pontual do Senhor, dizendo: Senhor, será que o Senhor poderia intervir nisso? Será que o Senhor poderia fazer um milagre nisso? Será que o Senhor poderia, pela Tua misericórdia, tocar nessa área da minha vida? Pode ser uma cura, pode ser suas finanças, pode ser um filho, pode ser seu casamento, sua família, pode ser qualquer coisa. E aqui nós estamos diante de um Deus que faz milagres, que cura, que liberta, gente. Então não podemos chegar aqui hoje e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Agora, o que eu quero te mostrar é que nessa história de 10 receberam ali uma bênção, mas apenas um, até hoje, está sendo abençoado. Só tem um que até hoje está vivendo a bênção de Deus. Só tem um que acessou algo que é muito superior do que um milagre pontual. É aquele que voltou para agradecer. Eu estava ouvindo um pastor chamado Michael Miller. Ele é o pastor da Upper Room. Ele estava pregando um dia sobre gratidão e ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: gratidão, gente, ele é como uma dobradiça. Então toda porta, né? Toda porta, como aquela ali, tem uma dobradiça, que é aquele negocinho pequenininho que fica ali do lado da porta e que faz ela abrir. Ele diz o seguinte: uma porta sem dobradiça é uma parede. Então é como se gratidão na Bíblia fosse aquilo que abrisse as portas que Deus coloca diante de nós. É verdade que os 10 receberam a bênção,
mas apenas um ouviu do Senhor: vá, a tua fé te salvou. Esse cara está diante do Senhor agora, por um motivo: gratidão. Quem está entendendo, gente? Então vamos lá, vamos olhar para esse texto aqui e pedir para o Senhor nos ministrar através disso daqui. Primeira coisa que a gente lê é que, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria, e ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram. Então a primeira coisa que eu quero que você se atente aqui nesse texto é que eram 10 leprosos. O que significa? É que, como eu disse para vocês, leproso anda com leproso. Leproso vive com leproso. E eu acho que existe algo aqui que o Senhor quer nos comunicar, que esse ano você precisa alterar o seu ambiente. Você precisa sair do meio dos leprosos. Gente, o nosso ambiente pode ser aquilo que está nos ensinando a sermos pessoas ingratas. O nosso ambiente pode ser aquilo que está fomentando dentro de nós a ingratidão. O nosso ambiente pode estar nos levando a aumentar e crescer na nossa lepra. A verdade é que leproso vai ser atraído por leproso. Por quê? Porque na lepra era comum começar, por causa da sensibilidade, ia perdendo, ia morrendo partes ali do corpo e ia caindo. Então tinha gente que ia perdendo o dedo, tem gente que perde a orelha, perde a ponta do nariz. Então eu sempre quero estar, se caiu a ponta do meu nariz, eu quero estar perto de quem caiu o nariz, a orelha e mais alguma coisa, porque aí eu me sinto bem. Quem está entendendo, gente? É só eu estar perto de alguém mais quebrado do que eu, que aí eu vou me sentindo bem. Então, ao invés de eu buscar melhorar, eu busco estar diante daqueles que estão pior do que eu. Só que estar com aqueles que estão piores do que eu, me faz piorar ainda mais. Leproso está andando com leproso. Então a pergunta é, quando é que você vai sair do meio dessas pessoas que só expressam ingratidão? Quando é que você vai sair da roda dos escarnecedores? Quando é que você vai sair? Porque, gente, presta atenção, lepra pega. Lepra pega. Então, se for para sua casa um leproso e começar a sangrar lá a lepra dele, vai pegar em você. Então, se alguém entrou na sua casa e começa a espalhar ingratidão, você precisa falar, meu amigo, aqui você não tem espaço para isso. Ah, mas o fulano, o ciclano, e não fizeram, e não me deram, e não sei. Ok, então sabe o que você faz? Vai conversar com eles e resolver o seu problema com a pessoa. Não vem espalhar lepra na minha casa. Quem está entendendo, gente? Posso te ligar? Preciso te contar um negócio. O que é? Lepra? Não me conta. Não me conta. Gente, em 2025 você precisa mudar o seu ambiente. E entenda uma coisa. Por muito tempo, eu cresci em igreja bem tradicional, assim. E a gente tinha aquele negócio assim de, não vou na festa, porque ali tem cerveja. Não vou no aniversário do primo, porque o primo não é crente. Eu não vou não sei aonde, porque tocam música. Não é sobre isso. Mesmo porque nós temos que ser luz. Nós temos que evangelizar, nós temos que amar as pessoas. Mas é diferente amar pessoas, pregar o evangelho, ser luz e comunhão. É diferente. Uma coisa é eu me aproximar de alguém e querer ser bênção na vida dessa pessoa, isso é evangelho, e nós somos chamados para isso. O Tiago acabou de nos desafiar a ir para uma região que não tem crente. Uma coisa é isso. Outra coisa é o misturar vida. Outra coisa é você acessar meu coração e eu entrar na sua vida e nós misturarmos vida. Isso é comunhão. E aí ele diz, não há comunhão entre luz e trevas. Você precisa mudar aqueles que você tem comunhão. Porque isso está contaminando você.
Isso que está te levando para esse lugar de ingratidão. Quem está entendendo? Então o leproso está andando com o leproso. O leproso está ali junto com o leproso. E eles ficam lambendo suas próprias feridas nesse caminho de fechar as portas que Deus tem para eles. Então, ao invés de procurar ambientes que te façam sentir o melhor, por quê? Por que a gente fica perto de pessoas ruins? Porque a gente se sente melhor. Então não procure ambientes que façam você se sentir o melhor. Procure ambientes que vão te melhorar. E aí, você vai ter que procurar ambientes que te confrontam. Ambientes que falam a verdade para você. Ambientes que te amem. Ambientes que te desafiem. Ambientes que te incomodem. Por exemplo, se você quiser emagrecer em 2025, comece a andar com pessoas que estão nessa jornada. Só que incomoda. Não é terrível quando você pede sobremesa e a pessoa fala, não, eu não quero. É terrível quando você pede a Coca-Cola e a pessoa pede água com gás. Ai, que chato, suportável. É terrível pedir a costela barbecue e a pessoa pede uma salada. Você fala, não chama mais ele. Vamos mudar de ambiente. Mas a pergunta é, quando é que a gente vai deixar o ambiente nos confrontar? Não é terrível alguém chegar para você e falar, e aí, leu Bíblia hoje? Orou? Jejuou? E aí, vai parar de falar mal dos outros quando? Isso é terrível. E a gente quer afastar essas pessoas. Mas são essas pessoas, são cura de Deus para a nossa vida. Então, 2025, precisamos trocar de ambiente. Mas aí o texto continua e diz o seguinte, que esses 10 leprosos, eles chegam para o Senhor e falam assim, mantendo certa distância, porque eles eram leprosos e não chegavam perto de ninguém, eles clamaram, mestre, tenha misericórdia de nós. Sabe o que é clamar? Eu quero que você guarde isso. É gritar. Então presta atenção nisso. Eles gritam, mestre, tem misericórdia de nós. E nós temos um monte de texto em que Jesus tocou no leproso. Jesus pôs a mão sobre ele. Tem texto de Jesus fez laminha e colocou no olho da pessoa. Tem vários textos de Jesus tocando naqueles que não eram para tocar. Sim ou não? Jesus impondo-lhe as mãos, foram curados, mas esse aqui ele não chegou perto. Esse aqui, ele fala de longe. Faz o seguinte, vai lá se mostrar para o sacerdote. Vai lá se apresentar para o sacerdote. O que era se apresentar para o sacerdote, gente? Era o sacerdote, na época, que dava o diagnóstico, que dava alta, né? Como se fosse um médico. É o sacerdote que falava, você está leproso, você precisa se retirar. Você está curado, pode voltar para a comunidade. Era ele que dava o veredito ali. E Jesus fala para esses 10 leprosos, vão se apresentar ao sacerdote. Gente, por que muitos de nós, em 2024, não recebemos o que Deus tem para nós? Sabe por quê? Porque Deus usa o método que Ele quiser usar. O problema é que nós estamos diante do Senhor dizendo, eu preciso disso, eu preciso ser curado disso. E Deus está apresentando para nós um método, e nós não aceitamos o método de Deus. A gente chega para Deus com o que a gente quer, e ainda quer apresentar para Deus a forma que Ele tem que fazer. Então imagina esses 10 falando assim, nossa, vai falar de longe? Nossa, mandar eu me apresentar para o sacerdote, que absurdo. Até parece que eu vou lá, vou ser humilhado lá, eu já fui. Foi ele que me falou que eu tinha que abandonar minha família, minha casa, meus filhos. É ele que não deixa eu voltar para a minha vida. Você vai mandar eu ir lá no sacerdote de novo? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa muito clara aqui. Se tem alguém que você não suporta, geralmente, Deus esconde sua cura dentro dele. Geralmente, não estou dizendo que é matemático, mas pelo que a gente tem observado, geralmente, Jesus vai falar, vai se apresentar,
aquele que deu um veredito sobre a sua vida. Geralmente está ligado a perdão, está ligado a restauração. E tem coisas na sua vida esse ano que não avançaram, porque você não quer submeter ao método de Deus de fazer as coisas. E é muito lindo porque esses homens, eles simplesmente obedecem. Esses homens entendem, cara, eu estou diante daquele que estão dizendo aí que é o Messias. Então, peraí, ele deve saber mais do que eu. Então, assim, eu faria diferente, eu imporia as mãos, eu faria desse jeito, eu faria daquele. Mas ele está dizendo. O que eu acho interessante desses homens é que mesmo não entendendo, mesmo leproso, eles vão caminhando em direção ao sacerdote. Eles obedecem. Sabe, o que gera ingratidão? Eu quero que você entenda hoje aqui. Sabe qual é a raiz da ingratidão dentro de nós? A raiz da ingratidão é a gente achar que Deus ou as pessoas devem alguma coisa para nós. A raiz da amargura, a raiz da ingratidão, a raiz da sua miséria que você está vivendo é você achar que Deus ou que as pessoas ao seu redor devem alguma coisa para você. Então eu tenho uma frase para essa mensagem, se você quer ser curado. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Então, eu vou te falar a única coisa que te devem. E na verdade até Deus que te deve. Abre comigo rapidinho, Efésios, capítulo número 2. Então, se você quer cobrar, você pode cobrar isso aqui. Isso aqui você tem direito, é seu. Beleza? Então, se você quiser orar hoje e clamando e dizendo, eu quero o que é meu. Tá aqui, Efésios 2. Tá? Verso número 3. Efésios 2, 3, ouça. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como os demais. Então, se tem algo que é seu por direito, é o inferno. É a condenação eterna. É sofrimento, pode começar por essa vida e eternamente. Isso é seu, você é merecedor. Então, toma posse, amém? Então, se você quer viver como cobrador, você vai receber o que você merece. Porque o que nos é por direito, e a gente aprendeu muito com o Haroldo aqui, você não presta. Você nasceu em pecado. As nossas obras são panos de imundícia diante do Senhor e as melhores dela. Nós somos, por direito, merecedores da ira de Deus. Então, tudo de ruim que acontece na sua vida, você merece. Amado, pensa numa palavra que liberta. É depravação total. Nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus. É lógico que a gente vai continuar lendo e diz, mas Deus, que é rico em misericórdia. Ou seja, tudo que nós temos é misericórdia de Deus. Douglas, como é que você sabe que eu tenho que ser grato hoje aqui? Você está vivo. Sabe o que aconteceu em 2024? Você permaneceu vivo. Misericórdia de Deus. Merecer era você estar morto, abraçado com o capeta. Mas é o que a gente merece. Então, se nós não voltarmos ao Evangelho e entendermos, ninguém me deve nada. Nós vamos continuar andando pela vida como cobradores. Você consegue entender, amados, que foi isso que tirou Adão e Eva do paraíso? É começar a se aproximar de um leproso chamado Satanás
e dar ouvidos a Satanás, e atender ligação de Satanás, e começar a trocar ideia com Satanás, e ir para restaurante com Satanás, que começa a colocar na sua cabeça, ei, ele te deve alguma coisa. Não, mas a gente tem 1000 árvores, então, mas tem uma que ele não te deu, né? Amado, dá para ser infeliz no paraíso, se você decidir colocar o óculos da ingratidão. É graça. Esses dois acordaram e abriram o olho e estavam no paraíso. É graça! Se ele quisesse dar uma árvore e não dar 1000, é graça. Ele não nos deve nada. Você pagou quanto para nascer? Você pagou quanto para o seu coração está batendo? Você pagou quanto para o seu pulmão está funcionando? É misericórdia de Deus estarmos vivos. Então tudo que tem ao nosso redor é misericórdia de Deus. É graça. É bondade. E o Senhor quer nos dar esse óculos que vai mudar a sua vida, porque em meio ao caos você vai enxergar o paraíso. Ninguém te deve nada. Olha para quem está ao seu lado e diga, querido, com muito amor e respeito, entenda no último dia de 2024, ninguém te deve nada. Então, se há uma revelação na palavra, é que nós somos merecedores da ira. Mas se há outra revelação na palavra, é que Deus é bom. Deus é graça. E pela misericórdia dele não entrega o que a gente merece. Então, o caminho da ingratidão é achar que as pessoas nos devem. O caminho da gratidão é saber que Deus é bom. Por quê? Porque gratidão é reconhecer a graça. Isso é gratidão. É a gente reconhecer a graça. Então, Deus é bom em tudo que Ele faz. Ele é perfeito. Então, se Ele falou, vai se apresentar ao sacerdote, isso é uma ordem de bondade. Se Ele permitiu uma coisa na sua vida, isso é bondade. A nossa vida ao nosso redor está gritando, Deus é bom. Por isso hoje, arrependa-se dos seus pecados e agradeça por tudo que há na sua vida. A única coisa que você não vai ser grata é pelos seus pecados, isso é arrependimento. Pelo resto, gratidão. Quem está entendendo, gente? E aí diz assim, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Olha isso. Enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, eles foram curados. Então imagina isso, eles começam a se movimentar sem estar curado. Eles estão a caminho de se apresentar ao sacerdote sem estar curado. Ou seja, eles não obedeceram porque sentiram, porque viram evidências. Não, eles obedeceram. Se você quer entrar nesse lugar em 2025, obedece o que Deus está mandando você fazer. Obedece. Sem calcular. Sem titubear, porque é no meio da obediência que ele responde. É no meio da obediência que eles são curados. Gente, nós vamos ser curados de muitas coisas. Só que essa cura vem no meio da obediência, porque a raiz de tudo que a gente tem que ser curado se chama desobediência. Então a primeira coisa que esses homens estavam sendo curados era da desobediência. Eles agora começam a caminhar em obediência mesmo sem entender. E são curados no meio disso. Mas eu quero focar agora nessa parte para a gente ser bem prático. Como ser grato? Em 2025, como ser grato? E não um momento de gratidão, mas um estilo de vida de gratidão. A gente caminhar em gratidão. Como ser grato? Vamos lá. Se você estiver anotando, você faz muito bem. Número 1. Eu já comecei a falar disso, mas reconheça a graça em tudo. Olha só o que o texto diz, que um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe.
Por que esse homem, ele explode em gratidão? Porque ao olhar para si mesmo, ele reconhece a graça. Ao olhar para a sua cura, ao olhar para o que estava acontecendo, ele reconhece a graça de Deus. E ele fala, o que é isso? Isso aqui é bondade do Senhor. E ele volta para agradecer pela graça de Deus. Amados, nós precisamos treinar os nossos olhos para reconhecer a graça de Deus. Nós precisamos treinar o nosso cérebro para reconhecer a bondade e misericórdia de Deus ao nosso redor. Esse homem, ao perceber que ele foi curado, ele corre atrás de Jesus. O ingrato, ele foi treinado para reconhecer desgraça. O grato foi treinado para reconhecer a graça. Então, em 2025, não é hoje que você vai sair daqui grato. Okay? Talvez Deus poderia fazer um milagre no cérebro de alguém aqui, mas geralmente Deus trabalha com processos. É eu acordar amanhã e falar, Senhor, deixa eu te falar pelo que eu sou grato. Cama, travesseiro, acordei, respirando. Tenho algo na minha mesa para eu comer. Olha minha esposa. Olha os meus filhos, olha a sua... Gente, a bondade e misericórdia de Deus ao redor de todo, em todo o tempo em nós. Só que nós precisamos voltar os nossos olhos à graça. Nós precisamos voltar os nossos olhos para reconhecer a graça. Eu lembro de uma história que meu pai contava, que tinha 2 irmãos. Um era muito ingrato e o outro era muito grato. Só que o pai gostava muito do ingrato e não gostava do grato. O pai preferia um e tinha raiva do outro. Talvez porque o ingrato parecia com ele, não sei. Mas a verdade é que ele preferia um. E aí, um dia do aniversário, os 2 eram gêmeos, no dia do aniversário dos 2, os 2 dormiam assim no mesmo quarto. O pai foi e deixou claro a sua preferência. Ele foi lá e comprou uma bicicleta toda bonita pro ingrato. E colocou do lado da cama dele, para quando ele acordasse, ele visse a bicicleta. E aí ele foi lá, no pasto, e pegou um monte de estrume. E colocou do lado da cama do grato. Para quando ele acordasse, ele visse aquilo. E aí os 2 acordaram. Primeiro acordou o ingrato. Ele acordou, olhou uma bicicleta e falou assim, o que é isso? Que é isso? Meu pai está louco? O que é isso que ele está me dando? Imagina se eu caio disso aqui. Vou sair pedalando, aí eu caio, quebro a perna, me machuco. Quem que dá um negócio desse? E não deu nem capacete. Tem seguro isso aqui? Não, eu vou falar para ele, pelo amor de Deus, você quer me matar. Aí acordou o grato. Ele olha do lado da cama e vê um monte de estrume. Ele dá um pulo de alegria e fala, yes! Cadê o cavalo que eu ganhei? Porque se tem estrume, tem algum cavalo em algum lugar. Amados, a gente está aqui reunidos e a gente passa o ano inteiro atrás de coisas, atrás de comprar coisas, atrás de crescer. Mas a verdade é que se isso aqui não mudar, você pode estar num palácio infeliz querendo morrer. Então, mais do que pedir, Senhor, muda as realidades, me prospera, pede para Ele, muda os meus óculos e deixa eu ver a Tua graça em todos os lugares ao meu redor, Senhor. Deixa eu ver a Tua bondade, a Tua misericórdia em todos os lugares que eu olhar, Senhor. Muda-nos, Senhor. Muda-nos. Vamos fazer um exercício aqui. Quero que você fale aí agora. Você vai gritar, né? Mas um de cada vez, para a gente ir pegando. O que você é grato nesse ano de 2024? Pode falar palavras assim, ó. Vai. Minha vida. Minha família. Minha saúde. Os meus filhos. Meu trabalho. Minha saúde. Minha esposa. Olha, já usou nós para ganhar um ponto ali. É isso. A minha família. A minha igreja, aí, acertou.
A minha sogra! Aleluia! Que é isso? Nós temos sacrifícios de louvor aqui acontecendo, gente. Que mais? Os milagres que Deus fez. Pela graça de Deus. O meu chefe. O meu presidente. A empresa. Ele provoca. Esse cara vai provocando, né, cara? Meu pastor aí acertou também. Pelo ar que eu respiro. Pelos não de Deus, olha aí, você pode agradecer pelos não de Deus. Pelas lutas, pelo meu DNA. Por estar viva. Gente, a lista, se você parar para fazer, ela é infinita. Porque nós temos um Deus infinito que está nos envolvendo em graça. E mesmo no dia que nós estivéssemos como Jó, num canto, com um caco, coçando as nossas feridas, nós teríamos que parar e dizer: obrigado pela minha salvação, porque eternamente eu estarei diante do Senhor. Então não há como ser ingrato. Se você encontrou com Cristo, não há como ser ingrato. Então o desafio é nos tornarmos caçadores da graça de Deus. Caçadores. E aí de forma prática, todos os dias acorde. E comece o dia com uma oração de gratidão. Pelo que você é grato. Comece o dia colocando a dobradiça para a porta se abrir. Do que você é grato. Número 2, como ser grato? Nós precisamos redefinir o que é bênção. Gente, o que esse homem entendeu era o que era bênção. Os 10 estavam indo embora e os 10 receberam um milagre. Mas só um descobriu: opa, o que é bênção? Bênção é ser curado? Não, porque os outros 9 seguiram a vida e morreram. Sim ou não? O que é bênção? Meu amigo, um falou: o quê? Esse cara me deu uma palavra e me curou. Ele volta, porque ele descobriu o que é bênção. Bênção é a presença de Deus. Como ser grato? Como é que Paulo pode escrever: ei, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus? Como? Como em tudo, Paulo? Olha o que eu estou passando, olha o que aconteceu em 2024, olha o que me fizeram. Como que em tudo dai graça? É porque Deus consegue em tudo fazer cooperar para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. E o que é esse bem? Aumento da presença dEle. Como é que Jesus pode, ao receber o beijo de Judas, falar: amigo, que vieste? Por quê? Porque aquele Judas estava empurrando ele para o cumprimento do propósito dele. Como é que hoje você poderia agradecer por inimigos? É porque por causa desses inimigos nós estamos sendo curados. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E há um aumento da presença dEle na nossa vida. Como ser grato? Reconhece o que é bênção. E nós estamos falando isso aqui há 3 anos, gente. Nós queremos construir um lugar para a presença de Deus. O que importa para nós é a sua presença. Então 9 foram embora com a bênção, mas um voltou e descobriu: cara, eu quero a fonte da bênção. Eu quero estar diante dEle. Depois eu vou lá, vou encontrar minha família, vou tentar reaver meu emprego, vou fazer tudo. Mas agora eu sei onde Ele está. Eu preciso ir para diante dEle e me lançar aos pés dEle. Bênção é a presença de Deus. Só que essa verdade, ela é dura. Porque seria mais ou menos assim: esse ano não ore somente Senhor me cura. Não corra para a oração do me cura. Ora, Senhor, me revela a tua presença no meio disso aqui. Depois me cura. Senhor, restaura esse relacionamento. Não, Senhor, será que você poderia me apresentar uma faceta do Senhor que eu nunca vi?
Nós não podemos correr e falar: Senhor, enche minha conta de dinheiro porque eu estou preocupado. Não, Senhor, será que o Senhor poderia me revelar a tua presença em meio à escassez? Ah, gente, é uma redefinição do que é bênção. É o que Jó compreendeu. Jó compreendeu. Eu fui abençoado. Ah, como assim, Jó? Olha o que você passou. É porque antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a ele. Será que a gente poderia olhar para Jó e falar: foi um homem abençoado? Só que nós vamos ter que entender o que é bênção. É a presença de Deus. E se tem algo que Deus fez esse ano nas nossas vidas, foi nos abençoar. Em meio à dor, em meio aos desafios, em meio à escassez, em meio à dificuldade do nosso governo e tudo que a gente está vendo, se tem algo que o Senhor fez esse ano, foi nos abençoar. Com o quê? Com a presença dEle. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar a Tua presença ao nosso redor. Senhor, aumenta a atividade da Tua presença em nós, Pai. Nós queremos mais. A ingratidão, ela vem dessa distorção do que é a promessa de Deus. Ele não nos prometeu, gente, uma vida sem problemas. Ele não nos prometeu uma vida sem desafios. Deixa eu te falar o que Ele te prometeu. Ele te prometeu isso. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Qual a diferença de quem não encontrou o Evangelho e quem encontrou o Evangelho? Não é sofrer ou não sofrer. É nunca mais sofrer sozinho. Ele está dizendo: eu vou estar lá. Em meio à dor, eu vou estar lá. E você vai se tornar uma revelação de quem eu sou. Você não está só. O que mais importa é a minha presença. Como ser grato? Número 3. Existe um jeito de treinar a gratidão, que é viver a nossa vocação, o nosso propósito. Qual é a nossa vocação, o nosso propósito, gente? Ministrar ao Senhor. A nossa vocação, o nosso propósito é estar aos pés do Senhor, em adoração, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso lugar. É verdade que quando a gente levanta dali, Ele nos entrega uma missão, de sair e revelar Ele. E aí pode ser de várias formas, como um missionário em Portugal, e como um empresário em Bragança, um jogador em algum lugar, uma manicure em algum bairro. Pode ser de várias formas essa missão. Mas a verdade é que é nosso propósito é estar diante dEle todos os dias. Esse homem, ele volta, mas não é só um muito obrigado. Ele se joga aos pés de Jesus e começa a o adorar. Coração grato, ele é desenvolvido nesse lugar secreto aos pés do Senhor. Coração grato, ele é desenvolvido nesse lugar de louvor e adoração. Gratidão, gente, ela anda de mão dada com a adoração. Não tem adoração e louvor sem gratidão. O que é louvar ao Senhor, que o salmista tanto fala, que a Bíblia tanto fala? É explodir em gratidão. É responder a quem Ele é, a presença dEle e o que Ele faz. É nós expressarmos com tudo que há em nós: louvado seja o Teu santo nome. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. E a gente explode em gratidão por quem Ele é. Então gratidão e adoração andam de mão dadas. Como ser grato? Vá para os pés de Jesus todos os dias. Volte para os pés dEle todos os dias. Começa o dia nos pés dEle, termina o dia aos pés dEle, em adoração. Como ser grato? Viva o Evangelho. Como é que a gente faz para ser grato? Nós precisamos viver o Evangelho. Gente, por que esse foi o único que voltou para agradecer? Sabe por quê? Tinha 10. Por que esse foi o único que voltou para agradecer? É porque é o único
que compreendeu algo. O que Jesus vai falar é o seguinte: não eram 10 que foram curados? Só voltou ele. E aí ele dá uma característica desse homem. Só voltou este estrangeiro. Era o único dos 10, de acordo com o texto, que era um samaritano. Os outros 9 eram judeus. Os outros 9 tinham a aliança de Abraão. Os outros 9 tinham o sobrenome. Os outros 9 poderiam se agarrar em alguma coisa. É claro que Deus me curou. Ele estava vendo todas as vezes que eu fui à sinagoga. Ele estava vendo todas as vezes que eu obedeci à lei. Ele estava vendo todas as vezes. É claro, Jesus é um judeu. Ele encontrou com a gente judeu. E é claro, eu estou recebendo aquilo que eu plantei. Mas tinha um que era um samaritano e que sabia de uma coisa: ninguém me deve nada. Eu merecia que esse judeu cuspisse em mim. Eu merecia que ele me ignorasse, que ele me rejeitasse. Eu nem sou do povo dele. Eu sei o quanto eles acham que a gente está errado em tudo que a gente faz. Tinha um que tinha compreendido na sua cura o evangelho. Eu não mereço. Então isso que eu estou recebendo é graça e bondade de Deus. E esse cara volta e começa a gritar e se lança aos pés de Jesus em adoração. Por que que a nossa adoração é tão morna? Porque ainda há resquícios de mérito em nós. Porque ainda você acha que ter família é porque você fez tudo certo e é um bom pai. Você acha que ter saúde é porque você está comendo certo. Você ainda acha que o seu emprego lá e o salário que cai na sua conta é fruto do seu esforço humano. Mas de repente, quando a gente começa a entender: peraí, eu só mereceria uma coisa, a ira de Deus. Eu só mereceria uma coisa, ser condenado. Então tudo isso é graça. Ei, só há uma coisa a fazer: é viver a partir do evangelho. Gente, gratidão é a forma que um evangélico vive. Gratidão é a única forma de responder ao evangelho. Porque o evangelho vem para matar uma coisa: mérito. Não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Tudo é graça e a graça nos basta. Ninguém nos deve nada. Deus não nos deve nada. As pessoas não nos devem nada. Tudo é graça de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, pare de cobrar. Pare de cobrar. E viva o evangelho. Não seja como um homem que estava diante do rei, devendo a vida dele e da família, e o rei o perdoou e saiu para cobrar alguém que devia 10 reais dele. Não seja esse homem. Reconheça o amor que te alcançou, a bondade que te alcançou e a bondade que te sustenta, e seja um canal dessa graça onde você chegar. Gratidão. Obrigado, Senhor. Gratidão é a única forma de respondermos ao evangelho. É o estilo de vida de quem foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu termino dizendo o seguinte para você: como ser grato em 2025? Eu acho que a gente precisa terminar com ação. O lance é que esse homem, ele volta. E olha como o texto diz. O texto diz assim, ó: um dos 10, vendo que estava curado, ficou grato no seu coração. É isso? Um dos 10, vendo que estava curado, pensou: que Deus maravilhoso. Foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Não! Não foi sentir uma gratidão aqui no meu coração. Poxa, ó, gratidão aqui. Não. Voltou. Sabe o que é voltou? É um verbo de ação. Se lançou aos pés,
gritou. Então deixa eu dizer uma coisa. Não lendo que ele foi grato porque ele voltou gritando que estava grato. Ele voltou para falar para Jesus: eu sou grato. E todos os discípulos ouviram: aqui está um homem grato. A Bíblia toda hora usa um termo, gente: ações de graça. Como ser grato? Faça ações de gratidão. Nossa, Douglas, como eu sou grato no meu coração. Tá, mas chegou a hora de sair do seu coração e você agir em gratidão. Quem está entendendo, gente? Então eu quero terminar esse ano aqui com a gente agindo em gratidão. Sair desse lugar de sentimento, de coisinha gostosa no meu coração, como eu sou grato aqui. Não. Nós somos gratos para fora. A gente vai gritar a nossa gratidão. Quais são formas da gente gritar? Porque, gente, entenda uma coisa aqui. O ingrato, e aqui é a chave para você mudar esse ano. O ingrato, ele fica procurando as ações de desgraça ao seu redor. O ingrato fica procurando ações que não o agradaram. Ah, fez isso. Ah, não fez aquilo. Ah, fez aquilo. Olha lá o que ele falou, o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele não fez, o que ele não disse. Olha lá, não me deu o presente, não sei. O ingrato fica procurando ações de desgraça ao seu redor. O grato fica planejando ações de graça. Então deixa eu dizer uma coisa: ao invés de você ficar na sua casa meditando sobre tudo que te devem, e se você começar a ficar na sua casa planejando como agir em gratidão em relação às pessoas? Quem está entendendo, gente? E você terminar esse ano planejando, o que você vai fazer para gritar a sua gratidão? E amados, são coisas muito simples. São coisas muito simples. Primeira coisa é o que esse homem faz. Esse homem não tem nada. Provavelmente até partes do corpo dele tinha caído. Ele só tem uma coisa: palavras. E ele sai gritando palavras. No caso dele com Jesus, ele sai falando: louvado seja o teu nome. Eu estou diante de Deus. Tu és glorioso. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Ele sai gritando. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, e aí hoje, tá? São palavras. Será que você poderia procurar pessoas hoje e agradecer elas pelo que elas fizeram na sua vida? Ah, amado, será que você poderia procurar o seu líder de DNA? Ah, mas ele errou tal dia. Ele abriu a casa há 50 semanas. Vocês quebraram um monte de coisa na casa deles. Seus filhos sujou um monte de coisa lá. Será que você poderia pelo menos, se é isso só o que você tem hoje, falar: obrigado. Eu sou grato a Deus por você e por tudo que você fez. Será que você poderia falar? Porque, amado, ninguém te devia nada. E um monte de gente aqui fez um monte de coisa por você. Palavras. Será que você poderia mandar mensagem para os seus pais hoje? Dizer obrigado. Será que você poderia mandar mensagem para os seus irmãos? Para o seu patrão? Para os seus filhos? Para sua esposa, para o seu marido? E falar, é ações de graça, gente. Falar palavras de gratidão. Mas talvez você poderia ir além de palavras. Uma época muito propícia para você presentear pessoas. Será que você poderia comprar um presente? É um presente de gratidão. Não é só um presente de Natal, tem que dar. Não, um presente de gratidão. E de novo, gente, pode ser uma barra de chocolate. Mas é uma forma de dizer: obrigado. Obrigado pelo que você fez na minha vida esse ano. Obrigado pela palavra de incentivo que você me deu. Obrigado por você estar ao meu lado. Obrigado pelo confronto. Obrigado. Será que você poderia, através de presentes, isso, e aí é dar, é gastar, é entregar, presentear pessoas?
Junta com o DNA lá e pinta aquela parede na casa do amado lá, que os filhos riscou tudo. Junta lá, faz uma vaquinha e compra umas cadeiras novas lá, que a gente deixou tudo bamba e mole. Só que de novo, amados, nós precisamos ficar em casa não pensando nas ações de desgraça. Nós vamos ter que ficar em casa planejando ações de graça. Nossa, Douglas, não tinha pensado sobre isso. Então você precisa mudar esse ano, porque era para você estar pensando sobre isso. Ao invés de ficar pensando em todo mundo que te deve, e você já aprendeu que ninguém te deve nada, então agora você vai gastar o seu tempo pensando para quem você deve e como é que você vai pagar. Gratidão, gente. Gratidão. Às vezes vai ser um almoço que você vai dar. Vai ser um presente que você vai comprar. Você honrou as pessoas esse ano que o Senhor usou para te abençoar. Talvez é mandar um presente para um inimigo. Aleluia. Esse cara não deu um amém de jeito nenhum. Fala, obrigado por você me fazer conhecer mais ao Senhor. Pode ser com serviço. Pode ser servindo. Talvez eu não tenha hoje para comprar lá, mas eu posso servir. Vou honrar uma pessoa, eles nem estão aqui agora, eles falaram que vão vir à noite. Mas o Rogério e a Juliana, os Berlatos, eles acham que eu não reparo. Mas direto eles falam assim: ô Douglas, deixa a Luísa e o Davi vir aqui em casa. E eu sei, é lógico que os nossos filhos lá se gostam, são amigos, mas eu sei que é muito mais do que isso. Ele está dizendo: deixa eu ter esse tempo com eles para você ter um tempo a sós com a Val. Ele está servindo. Como é que você poderia servir alguém esse ano dizendo muito obrigado? Chega em casa e organiza toda a casa para sua mãe lá e fala: obrigado, mãe. Obrigado, pai. Ações de graça. É agradecer, gente. Seja criativo, planeje. Vamos fazer uma ação de graça hoje aqui. Hoje é aniversário do Fábio Bravo. Pode aplaudir ao Senhor pelo Fábio. 39 anos. Então eu vou dizer só uma coisa. À noite eu trago um presente para ele, que eu esqueci em casa. Dizer só uma coisa pro Fábio aqui, pra gente não ficar assim, rasgando muita seda agora assim, não é muito tempo. Eu quero dizer para você, meu amigo, e a sua família, que a minha vida é muito melhor porque vocês chegaram aqui. Vocês melhoraram a nossa vida. Nós somos profundamente abençoados por você, pela sua casa. A gente aprende muito com vocês. Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Obrigado, eu te amo. Então no final, você tem uma missão aí. Você tem que dar um abraço, Fábio. Dá um abraço, pega na mão dele. Já deixa R$50 ali. Pede o Pix. É verdade, amado. O que a gente não pode? Ficar cobrando dos outros. Não é para cobrar presente de ninguém. É para você presentear as pessoas. É para você entregar, é para você dar. É isso que Deus nos fez para fazer. E é claro que nesse processo a gente vai receber de um monte de gente. Mas é graça. Porque nós somos devedores. A graça nos alcançou, amados. Nós somos devedores. Graça. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é grato por essa igreja aqui? E por tudo que o Senhor está fazendo em nós? Quem é grato por cada palavra que você recebeu? Por cada domingo que você sentou aí, alguém subiu aqui, e poucas vezes fui eu, alguém subiu aqui e tinha estudado e se preparado. Quem é grato por uma banda que vem mais cedo, eles organizam, eles e tocam aqui para nos guiar em adoração? Quem é grato aqui, amados? Os gratos. E uma forma da gente agradecer, eu quero que a gente faça isso agora, porque nós precisamos terminar agindo, é ofertando, é entregando. É nós dizendo: Senhor, obrigado.
Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Eu estou sentado numa cadeira, nós temos um lugar aqui com um ar-condicionado ali, nós temos pessoas aqui ao redor servindo para que tudo isso aqui aconteça. Senhor, não tem outra forma a não ser explodir em gratidão, mas isso não pode ficar como um sentimento do seu coração. Você precisa fazer ações de graça. Só que olha que doideira, essas ações de graça vão alcançar o próximo. Gente, oferta, dízimo nunca foi pagamento. Não dá para pagar. Já foi pago há 2000 anos atrás. É graça na sua vida. O que é oferta e dízimo? É estender a graça para o próximo. É se tornar a presença de Deus. É agora, a graça que me alcançou, agora tem que alcançar outros. Então, amados, por exemplo, nós alugamos um prédio lá no bairro do Maranata para ser luz naquela cidade, naquele bairro. Lugar onde trevas tomou conta, lugar cheio de drogas, cheio de prostituição, cheio de crianças que, se continuarem no mesmo caminho, serão condenadas a uma vida terrível, e muitas a morrerem cedo. Mas a luz do Evangelho chegou naquele lugar. Por quê? Porque homens e mulheres vão lá todas as semanas por um motivo: a graça alcançou eles, e eles não aguentam a não ser estender a mão. Mas nós estamos lá reformando aquele prédio, e vai uns 300 mil para reformar o prédio, mas não tem problema, porque vale a pena estender a graça ao próximo, porque foi ela que nos alcançou. Então eu queria que hoje você explodisse em gratidão. Eu queria que hoje você fizesse uma ação de graça. E de novo, não vai ser uma gratidão, porque não é dar dinheiro para Deus, é a gente dar dinheiro para Deus alcançar o próximo, para nós plantarmos essa igreja lá. Então eu quero que você fique de pé no seu lugar. E agora você vai ofertar em resposta a isso que o Senhor tem feito na sua vida. Você não vai ofertar pensando, não, em 2025 eu vou colher. E você vai colher, tá bom? Mas não é essa a nossa motivação. Nós vamos ofertar pensando: Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu vou estender para o próximo. Faz isso naquele povo no Maranata. Senhor, nós queremos uma igreja lá pregando o Evangelho. Senhor, nós queremos, Senhor, chegar com justiça. Nós queremos chegar com a Tua luz naquele lugar. E está aqui, Senhor, a nossa forma de agradecer. Ações de graça. Que hoje a gente possa tirar aqui a maior oferta que a gente tirou esse ano, para dizer: Senhor, aqui é a nossa ação de graça. Então eu quero que você hoje faça além daquilo que você tem acostumado a fazer. Nós queremos ser luz, gente. Nós queremos treinar missionários e espalhar eles pelas ações. Nós queremos não plantar a igreja somente em Portugal, mas em outros lugares do Brasil e fora do Brasil. Que te ama, alguém